E quando nós olhamos para esse cenário, aonde o profeta vai ter uma visão, o profeta ele vai falar de um reino, o profeta ele vai falar de uma morte, e o profeta ele vai falar de um tempo. Então eu queria que você compartilhasse aí com a pessoa que está do seu lado e você dissesse para ela: o cenário é de tempo, morte, reino e visão. E a gente vai olhar um pouco para isso e tentar projetar a nossa vida para dentro desse texto, e por isso eu disse que você precisava redobrar a sua atenção, estar com o seu coração aberto para entender e o teu entendimento bem quebrantado para ter a compreensão daquilo que o Senhor ele quer falar conosco nessa noite. O cenário é de um profeta que caminha em um tempo onde um rei já vem governando por 52 anos. Um governo que teve início, um governo que foi bem sucedido durante toda a sua trajetória. Um governo que a gente pode olhar, e vocês sabem que eu não sou envolvido com política, apesar de saber que a Bíblia fala sobre política, mas a nossa política ela é meio embaraçada. Mas eu fui ler algumas questões e aí a gente vai se maravilhando em perceber como Deus ele é um Deus organizado, como Deus é um Deus de estrutura, como o Senhor Deus ele é um Deus que faz de uma forma para que todos possam viver a plenitude daquilo que Ele tem. E olhar para esse reinado, ou olhar para esse governo desse rei chamado Uzias, foi um governo muito bem sucedido, aonde ele pôde de forma abundante abençoar o povo. Ele pôde ter uma política bem sucedida, aonde de forma econômica o povo estava bem sucedido. E ali o povo de Judá foi vivendo, foi crescendo e foi sendo muito abençoado. Só que a questão é que existiu um momento desse reinado aonde ele deixou de ouvir o seu conselheiro chamado Zacarias. O texto vai dizer que em um dado momento ele estava tão cheio da abundância de Deus, ele estava tão pleno em tudo que estava acontecendo, que ele simplesmente deixou de querer ouvir o conselho. E aí já aqui eu libero um primeiro ponto de aplicação para a nossa vida. O Senhor é poderoso para nos fazer superabundar, o Senhor é poderoso para nos encher. Mas nós precisamos em todo tempo estar submetido com o nosso coração e os nossos ouvidos àquele que Ele nos dá como conselheiro. Todos nós que estamos aqui precisamos ter alguém que seja nosso conselheiro. Alguém que porte tanto da presença de Deus, alguém que carregue a presença de Deus, alguém que tenha conhecimento da palavra de Deus, para estar nos apontando em tempos da nossa vida, em estações da nossa vida, os conselhos pela quais nós precisamos. E esse rei, num dado momento, ele entendeu que ele já não precisava mais tanto de conselho. Que ele já estava muito absoluto em tudo que ele estava fazendo, em tudo que ele sabia. Apesar, o meu reino já tem 52 anos. Então, já que o meu reino tem tanto tempo, eu já sei bem como fazer, eu já sei bem como organizar. E triste é para um homem como eu e você entrarmos em uma estação da nossa vida de acharmos que não precisamos mais do conselho. De acharmos que alguém não tem um conselho para nos dar. E ele caminhou por esse lugar de deixar de ouvir. Até que ele, como rei, decidiu entrar no templo e queimar incenso, que não era a função dele também. E é interessante que a história vai nos dizer que ao menos
80 sacerdotes falaram com ele: não pratique esse ato porque ele não te pertence. Agora você imagina, além do conselheiro, mais 80 sacerdotes alertarem ele sobre aquilo que o coração dele estava designado a fazer, aquilo que o coração dele estava designado a executar e que não era a função dele. O que nós aprendemos com esse rei? Que o Senhor chamou cada um para executar a sua missão nos seus dias. Que todos nós que estamos aqui fomos comissionados, fomos separados para executar algo que o Senhor nos deu de forma específica. E quando nós não entendemos o que o Senhor nos chamou para fazer, a gente acaba se perdendo como esse rei se perdeu. Se encontrou tão absoluto, se encontrou tão forte, tão cheio daquilo que ele acreditava saber, que ele também achou que ele poderia entrar no templo e fazer aquilo que não era a função dele. E sabe o que me chama a atenção? É que ele era rei. E ele quis executar a missão de um sacerdote. Sabe o que nos faz entender? Que ele estava tão desencontrado de si mesmo, que ele queria a função alheia e não valorizou a função que ele tinha. Sabe o que a gente precisa aprender nesse ano de 2025? Que aquilo que o Senhor nos dá para fazer, que aquilo que o Senhor nos entrega, queridos, precisa ser valorizado por nós, independente se é diferente do irmão que está sentado do seu lado. Não olhe para o irmão que está sentado do seu lado e ache que o que ele faz tem mais valor do que aquilo que ele faz. Seja fiel e seja grato àquilo que o Senhor colocou na sua vida para fazer, aquilo que o Senhor te entregou para fazer, ainda que na sua humanidade caída você ache no seu eu que aquilo que o seu irmão faz é mais aplausível ou mais recompensador, ou traga mais reconhecimento do que aquilo que você faz. Ei, entenda uma coisa nessa noite: que esse ano de 2025, seja na igreja, seja no seu trabalho, seja na sua casa, cumpra o teu propósito, a tua missão, com a excelência daquilo que o Senhor te deu, e valorize da forma com que o Senhor te deu, independente se o que Ele te deu é diferente do que deu ao outro. Porque no reino não há maior e não há menor. No reino há pessoas escolhidas e estabelecidas para cumprir o propósito que é dele. Então seja aquilo que o Senhor te fez cumpridor. Se é para governar a sua casa, governe. Se é para governar lá no seu trabalho, se posicione lá. Se é para governar aqui dentro, governe. Se o teu governo é a recepção, aleluia, porque o teu governo é a recepção. Se lá no teu trabalho você trabalha com aquilo que eu até falei um pouco ontem, que às vezes eu dei um exemplo ontem sobre o médico e sobre o faxineiro, que na nossa sociedade injusta, o médico vale mais do que o faxineiro. Só que se não existisse o faxineiro, o quadrado do médico seria uma desordem. Então entenda uma coisa: se ainda que você esteja nesse lugar, que para a sociedade ele é mínimo, governe com excelência. Tenha a mentalidade de quem governa com excelência. E ele estava aqui como rei e foi querer executar a missão do sacerdote. E aí com isso, o texto vai dizer que ele foi declinando espiritualmente, ele foi declinando no seu reinado. E dentro de todo esse contexto, havia um povo. E esse povo
começou a errar o caminho, porque começou a perder o direcionamento. E aí agora, esse povo que vivenciava tantas maravilhas de Deus, começa a declinar espiritualmente, começa a declinar moralmente, e a desigualdade social começa a se manifestar. Agora os ricos começam a explorar os pobres. E eu fiquei olhando para esse cenário, irmãos, e eu não vi nada de diferente do que a gente vê nos dias de hoje. E aí o que eu encontrei aqui, nesse cenário, nesse tempo aqui onde o rei Uzias reinava, aonde o profeta Isaías vinha com a voz do Senhor, eu não vi nada de diferente das coisas que se acontecem no tempo que nós vivemos. E é interessante que um pouco daquilo que a gente falou ontem é um pouco daquilo também que nós estamos falando hoje, sobre a tristeza que Deus tem em ver que o seu povo foi declinando a tal ponto de perder os padrões pela qual Deus estabeleceu. E bem verdade é que houve um tempo aonde se tinha a festa de celebração, e a minha mente fugiu agora do nome da festa, mas se alguém lembrar conforme eu for falando, me ajuda. Aonde o Senhor fazia com que a igualdade se manifestasse. E aí você vai entender algumas coisas hoje. Aqueles que tinham muito, tinham que dividir tudo que tinham com aqueles que não tinham absolutamente nada, para dar oportunidade para aqueles que não tinham o poder de refazer a sua vida e começar de novo. Quem lembra o nome dessa celebração? Gente, até o final do culto eu lembro. Se eu não lembrar, semana que vem, mas aleluia. E aí o interessante é que todas as vezes que havia essa celebração, todas as vezes que essa festa acontecia e essa igualdade se manifestava, a verdade é que quem tinha, que trabalhava muito, que dividia com quem não tinha para dar oportunidade de seguir em frente e refazer, aí entra aquilo que nós estamos falando aqui, que a mentalidade da escravidão ou a pobreza é uma questão de mentalidade. Por quê? Porque aqueles que recebiam a oportunidade de começar de novo, em vez de começar de novo, em vez de pegar aquela oportunidade e fazer aquilo multiplicar e crescer, eles iam e perdiam tudo de novo. Então essa desigualdade, ela existe desde os tempos bíblicos. Só que o que a gente precisa entender, que o fato dessa existência se manifestar, ou dessa existência acontecer desde os tempos passados, não nos dá o direito de fecharmos os nossos olhos para a vida, para o tempo, para a nossa trajetória e não cumprir aquilo que o Senhor nos deu como padrão de vida. Então 2025 é o ano que o Senhor quer mudar, transformar a nossa mentalidade para que a gente possa cumprir os padrões de Deus. Não é pelo outro, não é pelo A, pelo B ou pelo C, é por quem nós somos em Deus. É para cumprir em nós a vontade soberana do nosso Deus. Você está entendendo isso aqui? Aleluia. Eu não vou ficar muito presa aqui não, porque aqui ainda não é o centro. Mas olha para quem está do seu lado e diga para ele: você, em 2025, precisa ser um instrumento do padrão de Deus na terra. A questão é que o que estava acontecendo aqui era um rei, um povo que já estava entrando na presença de Deus de forma costumeira. O culto já era mecânico.
O culto era sem verdade, o culto era sem alma. O culto era sem coração, o culto era sem consciência. Era só um ato do culto. Era só um ato de vir. Era só um ato do saber. Era só um ato do estar. E isso de verdade vai acontecendo. E é exatamente esse aqui o ponto crucial. Aonde eles deixaram de estar em Deus de forma sincera. Aonde eles deixaram de estar em Deus de forma absoluta. Aonde eles deixaram de estar em Deus da forma com que Deus queria. E o que acontece aqui é que Deus, Ele sempre vai ter um tempo para todas as coisas. E o texto vai dizer que foi nesse cenário, em um ano, em que Deus resolve recolher esse rei. No ano em que Deus resolve recolher esse rei, o texto vai dizer que o profeta, ele tem fala comigo, visão. Então, o que a gente vai entender aqui, na noite desse dia, é que quando Deus, Ele libera uma palavra, e Ele tem um destino, Ele tem um apontamento, um direcionamento, Ele mesmo vai tratar de reorganizar aquilo que ficou desorganizado. O texto vai dizer que esse rei morre. E nós estamos no ano do governo. Pastor, você vai ficar batendo nessa tecla? Sim, eu vou ficar batendo nessa tecla. Porque foi necessário um governo ser quebrado. Foi necessário um governo morrer. Foi necessário um governo ser sepultado para que o profeta pudesse ter amplitude na sua visão de enxergar agora um cenário ou ter uma visão de algo totalmente sobrenatural e espiritual. E nesse ano de 2025, o Senhor quer tirar os nossos olhos do governo natural de nós mesmos. O Senhor, Ele quer nos ensinar a exercermos na nossa mentalidade a autoridade na terra, mas com os olhos focados nos altos céus. Porque se ficarmos focados em um governo somente olhando para essa terra e o que a terra pode produzir, nós vamos declinar como esse rei e esse povo. Mas se nós pegarmos esse cenário, colocarmos no nosso coração e aprendermos que o Senhor tem sim um governo nessa terra, mas os nossos olhos precisam ainda estar focados naquele que permanece assentado em um alto e sublime trono. Então o texto vai dizer que ele viu assentado no trono e ele tinha vestes que enchiam o templo. E eu fiquei tentando, queridos, imaginar serafins que estavam por cima dele. Eu fiquei tentando imaginar os serafins com 6 asas. Eu fiquei tentando imaginar que com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam seus pés e com 2 voavam. Eu fiquei tentando imaginar a grandeza dessa visão, porque nós estamos acostumados a olharmos para tudo aquilo que é natural. Os nossos olhos se enchem quando nós vemos a grandeza e a plenitude da terra, sim ou não? Eu me maravilho na contemplação da criação. Eu me maravilho quando eu olho os altos montes. Eu me maravilho quando eu olho o céu que está tão azulzinho com aquelas nuvens que ficam passeando. Eu me maravilho quando escuto a beleza do som das águas do mar. Aleluia, mas isso são os que os meus olhos humanos que Ele me deu me permite ver. Agora Isaías tem uma visão que não é dessa terra. Ele tem uma visão que vem do altos céus e ele vê serafins. E eu fiquei tentando tirar a minha contemplação daquilo que é terreno, daquilo
a presença daquele que é, que era e que é, e que sempre será. Essa é uma mensagem nessa noite, para tirar a nossa vida um pouco, de encontrarmos um equilíbrio, de não ficarmos aprisionados no corre desses dias, olhando para todas as coisas que a nossa vida quer e que a nossa vida precisa. Mas Ele está nos chamando a atenção nessa noite. Ele está nos atraindo para mais perto nessa noite, nos fazendo ser levados a entender que um homem terreno morreu, um governo ali foi quebrado, para que Isaías agora pudesse ver a glória do Senhor. Por quê? Porque assim como Isaías e todo aquele povo pensou, e agora? Quem vai reinar sobre nós? O que vai ser de nós sem um rei? Um rei que nos abençoava tanto? Um rei que nos fez crescer? Um rei que nos fez prosperar? Um rei que nos levava à presença de Deus? Um rei que apresentava a glória desse tempo? E aí o que a gente vai aprender aqui nesse texto de uma forma muito linda é o Senhor se revelando para Isaías e dizendo: Ei, eu quero dizer para vocês que vocês não estão só, que um rei morreu, mas eu permaneço no trono, que um rei na terra morreu, mas vocês não estão sozinhos, que um rei na terra morreu, mas eu sou o controle, que um rei na terra morreu, mas eu estou nascendo como um novo tempo para a vida de vocês. O que nós precisamos entender, queridos, é que quando o Senhor, Ele declarar morte em algumas questões da nossa vida, Ele quer despertar em nós, Ele quer despertar a nossa vida para transicionar sobre aquilo que Ele quer fazer em nós. Aleluia. O cenário é de um Deus mostrando para Isaías, após aquela morte, que ele não precisava temer, porque o Senhor havia se revelado para ele. Entenda uma coisa: e o Senhor vem falando desde quinta-feira, que o Senhor quer se revelar a nós. O Senhor quer se revelar para você. Coloca a mão toda sobre o teu coração e diga: Deus quer se revelar a mim. Deus quer se revelar a nós. Deus quer se revelar a você de uma forma pela qual você ainda não o conheceu. Deus quer se revelar para você de uma forma pela qual você ainda não o viu, pela qual você ainda não ouviu, pela qual você ainda não sentiu e você nem teve a percepção da existência dele. Ele quer nos fazer nesse ano de 2025, nesse ano de governo, fazer com que a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida esteja tão submetida a ele, tão cheia da presença dele, que a gente não vai precisar fazer esforço para governar nessa terra, porque os nossos olhos vão ver tanto a glória de Deus, o nosso espírito vai estar tão carregado de Deus, a nossa alma vai estar tão satisfeita de Deus, que nós vamos entrar nessa terra no modo automático da manifestação da glória de Deus. A gente vai entrar, a gente vai sair, e o Senhor, Ele mesmo vai fazer. Porque o que nós temos falado aqui sobre José, que ele era tão cheio da presença. Vamos lá, meus irmãos. O que José fez para ser governador? Fala comigo. Nada. Ele só carregava muito da presença. Ele tinha tanto da presença que quando alguém
espírito de vocês vai estar tão cheio de mim que vocês não vão fazer esforço para governar. Ele simplesmente vai fazer quando você entrar e quando você sair. Aleluia! Ele viu. Fala comigo, Isaías viu. Fala comigo, Isaías viu a glória do Senhor. E eu também quero ver. Aleluia. E aqui no verso 5, o Senhor ficou fazendo essa frase ecoar na minha mente. E eu ficava repetindo ela, e eu fiquei estudando e fiquei lendo muitas coisas. Que após Isaías ver essa glória, após ele ver os serafins, após ele ver algo tão sobrenatural que só existe no céu, aleluia, ele disse: ai de mim, ai de mim. Ele vai declarar: ai de mim, que eu estou perdido. Ai de mim, porque eu estou perdido. Ai de mim, porque sou homem de lábios impuros. Ai de mim, porque eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Ai de mim. Isaías está agora vivendo um momento de reconhecer a santidade de Deus. Isaías agora percebe a grandeza da pureza da glória de Deus. Isaías percebe agora algo tão elevado que ele se sente indigno de estar na presença de Deus. Ele se sente indigno de ver. Ele se sente indigno daquela visão. De tamanha era a santidade, de tamanha era a pureza do que ele estava vendo. Mas ele reconhece. Mas ele consegue reconhecer. Isaías entra numa condição de humildade e temor, porque ele percebe que aquilo que está acontecendo não é natural. Ele percebe que aquilo que está acontecendo agora é sobrenatural. E ele consegue perceber a diferença entre a santidade de Deus e a imperfeição humana que habita nele. Isaías agora, ele olha para a vida dele e ele tem consciência. Ele tem consciência agora que o contato que ele tem com a santidade expõe o pecado dele. E ele reconhece que ele é um ser humano totalmente falho. E que ele vive no meio de pessoas como ele. Quando Isaías está vivendo esse momento, é o momento mais transformador para a vida de Isaías. É o momento que vai marcar o ministério profético de Isaías. É o momento que vai marcar a história da vida dele. Porque ele vai dizer: ai de mim. E eu fiquei pensando hoje, fiquei pensando ontem, fiquei pensando anteontem, e tenho pensado durante essa semana: ai de mim. Ai de mim. E eu fiquei pensando, se Isaías estivesse vivendo na nossa geração, quais seriam os ais que gritariam dentro dele? Quais seriam os ais que gritariam dentro dele? Porque ele viu a glória do Senhor. Ai de mim, que sou mulher impura, de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ai de mim, que digo que gasto a minha vida, mas digo com lábios e não digo com coração, porque o meu comportamento não diz que eu gasto a minha vida como digo que gasto.
Ai de mim que vi a glória do Senhor. Ai de mim que vi a glória do Senhor. Mas as minhas redes sociais não condizem com a santidade dele. Ai de mim com aquilo que eu visto para produzir sensualidade, mas não condiz com a glória dele. Oh, aleluia, ai de mim. Ai de mim. E eu fiquei pensando, se Isaías estivesse nos nossos dias e ele saísse pelas ruas gritando, ai de mim. E se ele fosse um pregador itinerante desse tempo e entrasse nas igrejas dizendo, ai de mim. Ai de mim que concentra a mensagem em si mesmo. Ai de mim. Ai de nós. E eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento. Eu queria que você se permitisse nesse momento e você começasse a dizer, ai de mim. E você se permitisse ser levado pelo Espírito a ser constrangido naquilo que o Espírito Santo está constrangido. Eu queria que você fechasse os seus olhos e se permitisse entrar nesse ambiente e começasse a dizer, ai de mim. E pedisse a revelação do Espírito Santo. Porque o contato com a santidade faz você enxergar o pecado que você não enxerga. Faz você enxergar aquilo que não honra ao Senhor, que você não vê. Oh, então vai dizendo, ai de mim. Ai de mim. Você pode aí no seu lugar começar a dizer, ai de mim. Você pode nos seus pensamentos começar a dizer, Senhor, traz para fora, traz a minha luz. A minha vida, onde ela não está te honrando, aonde ela não está te glorificando, aonde ela não está glorificando o teu nome como deveria. Ai de mim. Ai de mim. Será que você pode se lembrar de alguém que tem habitado no teu meio e tem estado perto de você e dizer por essa alma, ai! Será que você pode, ao invés de se calar por uma alma que peca ao seu lado, que não reflete a glória do Senhor, e começar a dizer, ai de mim. Ai de mim. Ai de mim. Oh, ai de mim. Ai de nós que somos pecadores. Carecemos de ver a glória do Senhor. Isaías só viu porque algo primeiro morreu. Não faça desse lugar o lugar do costume, mas faça desse lugar o lugar de encontro. Não faça desse lugar um lugar de respostas apenas, mas faça desse lugar um altar de sacrifício. Porque ainda há um Deus de eternidade a eternidade, Ele permanece no trono. Então permita o Espírito Santo gerar dentro de você. Permita o Espírito Santo gerar dentro de você um grito de ai de mim. Ai de mim que carrego palavras pesadas
palavras na boca. Ai de mim que não exerço misericórdia. Ai de mim que não exerço compaixão. Ai! Quando o Senhor me entregou essa mensagem, Ele disse: eu quero o ai da minha igreja. Eu quero o ai do meu povo. Eu quero o ai do meu povo. Que muitos têm vivido do seu jeito, sem tentar entender o meu jeito. Muitos têm entrado e saído da sua forma, sem procurar saber qual é a minha forma. Porventura não é Ele o oleiro e nós somos o barro? Porventura não é Ele o oleiro e nós somos o barro? Ele está procurando. Ele está procurando santidade, 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 santidade. Ele está à procura de santidade. Ai de mim, ai de mim, ai de mim, ai de mim. Isaías só reconheceu. Você pode reconhecer que Ele é santo e que você é impuro? Você pode reconhecer que Ele é santo e que você é impuro? Você pode reconhecer que o Cristo precisou morrer e derramar sangue para purificar a impureza das nossas vidas? Oh, ai, deixa doer dentro de você. Deixa doer dentro de você, ai. Deixa o Espírito gerar um grito de ai. Ninguém nesse lugar está livre de gritar um ai. Ninguém está livre de gritar o ai. Nenhum de nós está livre de gritar o ai. Oh! Ai de mim, porque eu vi a glória do Senhor, de natureza humilde, pecador, se revelou a mim. Então eu vi os serafins em volta do seu trono, cantando intensamente: Santo, Santo. Então me permitiu também cantar. Santo, os anjos cantam santo, a igreja canta santo. Os anjos cantam santo,
igreja canta santo. Ai de mim, porque eu vi a glória do Senhor, de natureza humilde pecador, se revelou a mim. Então eu vi os serafins em volta do seu trono, cantando intensamente, Santo, Santo. Então me permitiu também cantar. Ai de mim, porque eu vi a glória do Senhor, de natureza humilde pecador, se revelou a mim. Então eu vi os serafins em volta do seu trono, cantando intensamente, Santo, Santo. Então me permitiu também cantar. Santo, Santo, os anjos cantam santo, tua igreja canta santo. Diga que Ele é santo, santo. Os anjos cantam santo, tua igreja canta santo. E toda a terra será cheia da tua glória, da tua glória. Oh, toda a terra está cheia da tua glória. Toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra está cheia da sua glória. Erguemos o teu nome, erguemos o teu nome. Toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra está cheia da glória. Toda a terra está cheia da sua glória. Erguemos o teu nome, erguemos o teu nome. Erguemos o teu nome, Deus. Erguemos o teu nome. E toda a terra, toda a terra está cheia da sua glória. Ai de mim, ai de mim, Ai de mim, ai de mim, que sou pecador. Ai de mim, ai que de não mim. sou merecedor. Ai de mim é reconhecer a santidade de Deus.
Ai de mim é ter consciência de pecado. Ai de mim é ter uma vida de humildade e temor. Ai de mim é entender que a minha vida tem um propósito. Ai de mim é você entender que a sua vida tem um propósito. E esse ai de mim precisa ecoar com força dentro de você. Que você não seja uma geração dura, uma geração que não está entendendo o que o Senhor está falando, ou não se permitindo entender o que o Senhor está falando. Após ele dizer, ai de mim, então um dos serafins voou, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios. E a tua iniquidade é tirada e perdoados os teus pecados. Após ele ter uma visão da glória do Senhor, ele continua vendo agora, após o seu grito de quebrantamento, após o seu grito de arrependimento, após o seu grito de reconhecimento, após o seu grito de consciência, após o seu grito de tanto temor, ele vê um serafim com uma brasa viva. Porque ele reconhece a impureza da vida dele, a impureza daquele povo. E nós precisamos entender, queridos, que todos os dias nós somos impuros. Todos os dias a nossa carne produz impureza. Todos os dias o adversário da nossa alma luta para que a gente faça aquilo que nos afasta da presença de Deus. Não estou aqui dizendo que nós vivemos numa condição de pecado. Nós não estamos aqui numa condição de pecado. O meu grito de ai de mim não é porque eu sou uma mulher que vivo numa condição de pecado. Mas sou uma mulher que vivo todos os dias para purificar a minha vida, para que ela não produza pecado, porque a minha carne é tendenciosa ao pecado. E nós precisamos nessa noite entender o grito do ai de mim, para interiorizar a nossa vida para dentro de nós mesmos e se perguntar: aonde existe uma impureza em mim que não está me permitindo fazer a vontade de Deus, que não está me permitindo ver a glória de Deus por completo, que não está me permitindo mudar de nível, de romper com as minhas limitações? O rei precisou morrer para que ele pudesse contemplar a glória. Existem coisas na nossa vida que precisam morrer para que venhamos contemplar a glória. Aí a decisão de todos nós que estamos aqui nessa noite é decidir se queremos viver uma vida para nós mesmos ou uma vida para Deus. E essa é uma noite de você avaliar se você está vivendo para você ou se você está vivendo para Deus. Porque se a tua alma não teve um grito de ai de mim, você precisa rever se você está vivendo realmente para Deus ou para você mesmo. Se a tua alma não conseguiu dar um grito de ai de mim,
Existe um reinado dentro de você, do seu eu que não morreu ainda. Existem vontades próprias que ainda não morreram dentro de você, para que o Senhor nasça de uma forma pela qual você veja a glória dele. E após a morte do rei, ele viu a glória. Após ver a glória, ele reconhece a grandeza da santidade, a pureza de quem o Senhor é e a impureza de quem Ele é. E somente após reconhecer e ter consciência, a Bíblia vai dizer que o serafim vem em direção a ele com uma brasa viva. Toca nos lábios e purifica a vida dele. E somente depois que ele é purificado, ele ouve a voz do Senhor. Somente após ser purificado, ele ouve a voz do Senhor. Somente após ser purificado, ele ouve a voz do Senhor. O Senhor quis mostrar para Isaías e para todo aquele povo que um reinado terreno não é o maior sucesso que o homem pode obter. Aqueles que amam ao Senhor, que têm o Senhor como sua prioridade, existe uma glória muito maior pela qual o Senhor quer revelar a nós. Para quê? Para que nós venhamos viver o nosso dia revelando a glória do Senhor. Amanhã é segunda-feira e o Senhor quer que você saia daqui entendendo como é que você vai revelar a glória dele aonde você estiver e aonde você passar. Como a glória dele vai se revelar a você. Ele quer que o grito do ai de mim esteja tão forte dentro de você. A presença dele vai ser tão real que você vai gerar um grito de ai de mim em alguém. Você vai criar uma consciência de alguém que está afastado da presença, de alguém que está errante no seu caminho. Só porque você carrega a presença, alguém vai perceber e vai ter um grito de ai de mim. O que o Senhor espera de nós nesse tempo, nesse ano de governo, é tirar pessoas de desestabilidade e entrar em estabilidade através da sua vida. Existem pessoas que estão com governos quebrados, existem pessoas que estão com famílias quebradas, empresas quebradas, relacionamentos quebrados, vida espiritual quebrada, e o Senhor está dizendo: eis aqui dentro desse lugar uma geração e um povo que eu separei e escolhi. Dei a vocês um ano de governo para que vocês tenham autoridade, mas vocês precisam reconhecer o ai que precisa gritar na vossa alma, para que a minha glória se revele a vocês. Para onde vocês pisarem, entrarem, alguém sinta a dor do ai, se converta, seja salvo, transformado para a minha glória. Você está entendendo isso aqui, meu irmão? Aleluia. Aleluia. Precisa haver um ai verdadeiro em nós. Que as nossas ações produzam esse ai. Para que quando a gente transpirar, produza ai. Para que os nossos olhos produzam ai de tanto que a gente carrega a glória do Senhor. É ter entendimento e consciência da onde os teus olhos estão, da onde a tua mente está, da onde está o teu coração. E ele é purificado com a brasa. E ele ouve a voz. E isso aqui é maravilhoso.
E ele ouve a voz que diz: a quem? A quem eu enviarei? Existe uma reunião do céu perguntando: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? A Trindade está reunida dizendo: a quem nós enviaremos e a quem há de ir por nós? Ele está dizendo, ele colocou em nós a presença. Para quê? Para que vá em nós a presença dele. Que honra! Que honra executar a tarefa que ele mesmo poderia fazer. A missão que ele mesmo poderia realizar, mas ele veio. Ele veio. Ele veio em carne para mostrar o padrão real de vida. Para mostrar para mim e para você, diante do nosso adversário, que nós temos a capacidade de sermos impuros, mas sermos purificados. Do pecado vir sobre nós, mas rejeitarmos o pecado. E é para isso que muitas das vezes ele nos leva ao deserto para falar de amor. Ele nos leva ao deserto para dizer que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele nos leva ao deserto para mostrar como o diabo mostrou para ele o mais alto lugar, e ele poder entender que o lugar mais alto que nós temos é a presença do nosso Deus. Ele está dizendo para nós: a quem enviarei e a quem há de ir por nós. E o texto diz que Isaías se compromete e diz: eis-me aqui, envia-me a mim. 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 Isaías agora ouve de Deus que ele precisa agora dar continuidade e entregar a mensagem, mesmo sabendo que ele ia pregar para um povo que, apesar de ouvir, não vai entender, que apesar de ver, não vai perceber, e que essa mensagem era uma mensagem de juízo contra a dureza do coração do seu povo. E eu quero fechar essa mensagem dizendo que você não seja a geração de um coração que carrega a dureza. Porque eu encerro dizendo que o Espírito Santo está se movendo para gerar nesse tempo uma geração arrependida e quebrantada, mais cheia, mais cheia, mais cheia da glória de Deus. O Senhor, o seu Espírito veio hoje no meio de nós para gerar nessa casa uma geração arrependida e quebrantada, uma geração que carrega o ai de mim, uma geração que carrega o eis-me aqui, uma geração quebrantada, uma geração arrependida, uma geração que está disposta a descer para ele crescer, uma geração que está disposta a diminuir, uma geração que está disposta a amar, amar e amar a ele. O altar purifica meus lábios, as brasas. O altar, a quem enviarei? Nesses 19 anos, Eu digo eis-me. Pastor Nilton liberou algo ontem aqui, e eu falei: meu Deus, como o Senhor é Deus. E ele disse: vocês estão celebrando 19 anos,
E ele disse: tudo que vocês viveram, vocês viveram. E foi muito forte, muito real dentro de mim, porque o que o Senhor dizia: não viverão mais da glória passada, mas da glória que virá. Não viverão mais de testemunhar todas as maravilhas e todos os feitos, mas construiremos um novo tempo. Um novo tempo onde a glória do Senhor há de se manifestar. Porque assim como o reinado de Uzias, ele teve um tempo determinado, o Senhor está dizendo: CPRV, um tempo determinado até aqui. Nesse ano estamos sendo gerados como uma geração arrependida, quebrantada, porque eu quero fazer parte do avivamento. Se você também quer fazer parte desse lugar, se coloca de pé, se coloca de pé. Grito, ai de mim, ai de mim, ai de mim. Oh, deixa eu marcar isso aqui na tua mente, no teu coração. Deixa eu marcar isso aqui na tua mente, no teu coração. Ai de mim é o grito de alguém que se deparou com a santidade. Ai de mim é o grito de uma alma que se deparou com a glória de Deus. Ai de mim é o grito de alguém que reconheceu a glória de Deus e teve temor para não viver numa condição de pecado, por reconhecer que habita em uma humanidade caída, habita em um corpo que é pretensioso para gerar o pecado, mas a revelação do que acontece ali é Deus mostrando para Isaías: o teu grito quando viu a minha glória, o teu grito de temor quando viu a minha glória foi suficiente para um serafim vir ao teu encontro e te tocar com uma braça. E o Senhor está dizendo para mim e para você: ai de mim é o nosso grito, o suficiente para o quebrantamento e o arrependimento. Quando João Batista percorre a terra dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O sangue nos lava, o sangue nos purifica, o sangue